Este vídeo que irão assistir agora é uma história pessoal e uma experiência assim diferente que eu vivi estes últimos dias. Tem a ver com a meditação e eu tenho plena consciência e sei que existem religiões que são completamente opostas à meditação. Para essas mesmas pessoas, eu digo que é melhor não verem este vídeo ou então, se desejarem vê-lo, que vejam-no com uma mente aberta e não julguem assim tanto. Este vídeo é dedicado à minha mãe. Boas pessoal, daqui é o Skillo, sejam bem-vindos para mais um vídeo e estamos aqui para um vídeo assim mais diferente. Para vocês que já acompanham o meu canal já há algum tempo, sabem que muitas das vezes há vídeos deste género, há vídeos em que explico as minhas experiências, há vídeos que eu gosto de falar de temas que não têm muita atenção cá no YouTube, principalmente na comunidade portuguesa do YouTube e também madeirense. Certamente não há muita gente a fazer este tipo de coisas e falar da espiritualidade. Para os que me conhecem sabem que eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e a todos os níveis, e a espiritualidade não é uma exceção, digamos assim, tanto que até eu cheguei a fazer um vídeo, está na descrição para quem quiser ver, um vídeo que expliquei a minha primeira experiência com a hipnose. Já foi há algum tempo atrás e sou certamente uma pessoa completamente diferente, tanto a fazer vídeos como também o meu próprio pensamento. E esta foi a minha segunda vez, a segunda vez que eu experienciei a hipnose guiada. Foi uma coisa muito curiosa e é por isso que estou aqui para fazer este vídeo, também não só para as pessoas saberem o que é que podem atingir com a hipnose guiada, mas também, de certa forma, para também explicar, para também registar esta experiência e daqui a uns anos ver o que é que eu retirei da mensagem que recebi e o que é que eu achei, qual foi a minha experiência perante este tipo de coisas assim. Vocês sabem que alguns de vocês, digo eu, vocês sabem que eu não sou cristão, eu sou deísta e ainda identifico-me como um deísta, apesar de ter grandes ligações com o budismo e o hinduísmo também, e ultimamente eu tenho feito uma prática budista barra hinduísta, apesar que existem também em outras religiões, e essa prática é a meditação, que há uns anos atrás eu tentei, até nos vlogs que estava a fazer o ano passado, eu tentei ter esse hábito, todos os dias fazer um bocadinho de meditação, e acabei por esquecer isso. Só que ultimamente já faz uma semana e meia que todos os dias faço a minha meditação ao acordar, e também há dias em que faço uma meditação mais profunda, ou seja, todos os dias quando eu acordo a primeira coisa que eu faço é ir meditar para a sala, à frente de um pequeno shrine, digamos assim, um pequeno cantinho para a meditação que eu tenho ali, que vocês vão começar a ver, que estão a ver agora neste momento, estou a pôr em pós-produção, e eu aí faço a minha meditação durante 5 a 10 minutos, há vezes que chega até aos 15, mas eu tenho feito assim 5 a 10 minutos para não perder muito tempo e para começar o meu dia de trabalho. Há outros dias que depois eu, na parte da tarde ou ao final do dia ou depois de acabar o trabalho, faço uma coisa mais intensa, que é uma meditação ainda mais introspectiva e uma meditação mais profunda. E antes de ontem, ou seja, dia 20, eu decidi fazer novamente uma hipnose guiada para ver as minhas vidas passadas, portanto uma past life regression. E só para vocês terem um contexto de como é que esta ideia surgiu, eu estava a ver um vídeo de um rapaz que ele diz que é um psiconauta, portanto é um astronauta do psicológico e da mente humana, e ele estava a contar uma experiência que tinha tido de uma vida passada, uma past life regression, e eu achei muito interessante. E ele depois disse, eu usei este clipe desta pessoa que escreveu até um livro chamado Many Lives, Many Masters, é assim que se diz, Many Lives, Many Masters, que eu não li o livro, e eu penso que depois de acabar os livros que tenho para ler ainda, provavelmente será o meu próximo, porque achei muito interessante. E depois eu fui à descrição do vídeo e vi que tinha lá o link do homem que fazia a meditação guiada.
E então, a hipnose, neste caso, é a hipnose guiada. Então eu decidi, ok, eu vou fazer e vou fazer como sempre, vou fazer deitado na cama, com todas as janelas fechadas para ficar o mais escuro possível e vou-me deitar na cama e vou fazer isso e vou deixar-me levar, porque uma das coisas é, antes de fazer uma coisa destas, é preciso dizer que seja o que acontecer, seja o que passar pela mente humana, temos que nos deixar levar, porque nem todas as pessoas são hipnotizadas, é verdade, há pessoas que têm muita facilidade em ser hipnotizadas e eu acho que isso sou uma delas, mas mesmo assim tenho um autocontrole muito bom. Mas há outras pessoas que não conseguem mesmo ser hipnotizadas, a própria mente deles cria barreiras e não conseguem ser hipnotizadas. E eu achei que a minha namorada seria uma dessas pessoas, uma pessoa que realmente não tinha a capacidade de se deixar levar, mas a minha namorada fez primeiro do que eu, fizemos um de cada vez, a minha namorada fez e foi a primeira experiência, aliás, de meditação profunda que ela teve na vida. E ela era uma pessoa até cética neste tipo de coisas, portanto ela não acreditava muito, ela pensava que era tudo era a mente a tentar construir algo que não existia lá, e a verdade é essa, mas sendo ela uma pessoa deste género, até achei que foi uma boa experiência para ela, porque ela acordou e muito confusa e sem saber o que dizer, e sem saber construir as palavras para tentar explicar o que é que se tinha passado. E foi muito gira a experiência dela, foi muito gira. Ela achou que tinha alguma conexão assim mais pessoal e muito mais para além daquilo que ela conhece dela própria. Eu não vou obviamente relatar a experiência dela aqui, porque a experiência dela só a ela compete partilhar ou não partilhar. Entretanto eu estava fora de casa, ela mandou-me tudo via mensagem, cheguei a casa, a primeira coisa que fiz foi fazer a Past Life Regression. Meti-me no quarto, fechei a porta, disse a ela especificamente para não me interromper, só em caso de emergência obviamente, e pus os fones, pus o meu telefone ao lado com o YouTube ligado e comecei a experiência. E aquilo é tudo muito à base de manter-se relaxado e é a base da meditação também, que é, de certa forma, estar consciente de que estamos a respirar. E a melhor maneira de estar num estado profundo de controle, e claro que toda a hipnose é auto-hipnose, portanto, se nós nos sentimos assim um bocadinho agitados, nós podemos sempre abrir os olhos, podemos sempre mexer os nossos dedos para saber que não, eu estou aqui, eu ainda estou na minha cama, não estou noutro sítio qualquer. Portanto, é tudo auto-hipnose, nós temos controle sobre a nossa mente e foi isso que eu pensei, eu tenho controle, eu consigo fazer isto, mas eu consigo fazer isto porque eu quero e porque me apetece. E então, a primeira coisa que eu fiz, segundo também as instruções do homem, foi respirar fundo pelo nariz e expirar pela boca. E um bom truque que eu aprendi nestes últimos dias é contar até 4 ao inspirar e contar até 6 para expirar. Portanto, ter aqui um momento mais longo no expirar do que o inspirar. Foi à base disso que eu consegui relaxar. Relaxei os meus braços, as minhas pernas, qualquer tipo de tensão que eu tinha no pescoço ou nos próprios olhos. Uma das coisas é, quando nós fechamos os olhos, nós temos muita dificuldade de mantê-los fechados, porque como nós estamos acordados e cheios de energia e ainda temos energia para continuar o dia, temos uma grande dificuldade, mas depois de treinar este tipo de respiração para nós ficarmos completamente relaxados, os olhos depois ficam basicamente colados e nós até tentamos abri-los e não conseguimos, só conseguimos abri-los se realmente quisermos. Portanto, eu geralmente tentava abrir os olhos para saber se conseguia, mas não conseguia. Mas obviamente durante a sessão eu abri os olhos um bocadinho só para ver o meu surrounding, para ter a certeza que ainda estava lá na cama. Antes de eu chegar a esse ponto, eu vou tentar procurar na internet algo parecido. A única coisa que eu via era este padrão constantemente a diminuir, tipo uma espécie de nuvens, e tinha umas cores um bocado estranhas, tinha assim umas cores um bocado roxo, violeta, azul,
não consigo realmente descrever. E foi esse padrão que eu tentei quase como, entre aspas, adormecer e chegar a esse ponto. Depois eu deixo-me para imaginar-me numa espécie de jardim. E eu imagino um jardim, uma lagoa, provavelmente eu imaginei o genérico jardim dos Estados Unidos, que tem uma grande lagoa, tem bancos, tem pessoas a correr de um lado para o outro, tem árvores e etc. Então eu escolhi um sítio para me sentar, sentei-me supostamente num banco de jardim à sombra de uma árvore, perto do lago, e lá estava completamente relaxado e estava a tentar sentir todos os barulhos e todas as sensações. O método que este homem usou para regredir a primeira coisa foi lembrar-me de uma lembrança qualquer de quando era criança, e eu lembrei-me logo, foi assim quase como instantâneo. Ele disse que não havia problema em tentar descartar memórias, mas tipo, a primeira memória que me surgiu foi na Quinta Magnólia, num campo de ténis. Eu estava lá com o meu irmão, a minha mãe e o meu pai a jogar ténis, e eu estava lá juntamente com o meu irmão a ver os meus pais a jogar ténis, e lembro-me que o campo de ténis era azul, mas eu não tenho a certeza se é mesmo realidade, porque na minha mente eu sempre imaginei essa lembrança como um campo de ténis azul. Então eu estava lá, a dada altura vi uma raquete, tinha uma raquete na mão, vi uma bola de ténis, e tentei sentir aquilo tudo. Tinha o meu irmão que era mais pequeno ao lado e pronto, senti isso, senti essa lembrança toda. E ele disse-me para eu imaginar que idade é que tinha, e eu acho que tinha para aí uns 7 anos, não tenho muita certeza, entre os 6 e 7 anos provavelmente, e senti-me uma criança completamente, senti-me que estava dentro do meu eu quando era criança, e foi giro, foi engraçado. Deu-me uma sensação de paz até, porque tenho muitas saudades de quando era criança, e vocês sabem, depois de ter visto os meus últimos vídeos. E depois fomos regredindo cada vez mais, até o ponto em que ele disse que era para eu imaginar-me dentro do útero da minha mãe, ou seja, antes de nascer. Eu senti o meu corpo, foi aqui que as primeiras sensações do meu corpo, quase como involuntárias, começaram a aparecer. Eu comecei a sentir que estava debaixo de água, portanto comecei a sentir-me quase como a flutuar, e era engraçado porque não sei se eu estava a fazer isto com o meu corpo, mas a minha mente estava do género a fazer um balanço assim, deste género. Até a minha própria namorada descreveu esta sensação quando ela fez a regressão, que é um balanço assim. E era muito nice, e muito calor, muita proteção, que foi quase idêntico àquilo que eu experienciei no meu último vídeo que falei sobre da hipnose, e foi muito bom. Obviamente não conseguia ver nada, mas senti assim um calor muito aconchegante, digamos assim, e foi provavelmente a altura mais agradável desta minha experiência. Foi uma altura mesmo que quem me dera estar aqui o tempo todo. Depois ele pôs-me um desafio à minha mente, que era para ir, portanto, experienciar o meu nascimento. E antes disso acontecer, ele preparou-me, ele tentou, digamos assim, dizer que vais ver uma grande luz, uma luz muito forte, e daí vais-te sentir super bem, vais-te sentir vivo, vais começar a... digamos assim, vais nascer nesta terra maravilhosa e etc. Portanto, o homem sempre reconforta a nossa mente para que não se preocupem, toda a experiência que vocês estão a sentir agora é uma experiência boa, e uma experiência que vai ficar para sempre convosco, e é uma coisa muito boa vocês estarem a experienciar isto. Portanto, medo não senti nenhuma vez. Agora, receios senti, e este foi uma delas, que é, ok, vou nascer supostamente, e o que é que eu vou estar aqui a sentir agora? Vamos lá ver o que é que vai acontecer, não é? E nasci, e quando supostamente fui em direção à luz, que era quase como, apesar de ter os olhos fechados, era quase encegueirante, digamos assim, eu até consigo imaginá-la. Eu até fiz algo relacionado com isto nos olhos, para tentar fechá-los ainda mais, para não ver tanto a luz. E a primeira sensação foi sentir-me mais livre, mais leve,
conseguia mexer os braços, não sei se o meu corpo estava a mexer os braços na altura nem as pernas, mas a minha respiração certamente aumentou e a minha respiração foi algo do género. Foi algo como tentar respirar pela primeira vez, tentar aprender como respirar, foi uma coisa mesmo muito estranha e eu senti quase como dedos ou mãos aqui nas minhas costas a tocar-me, seja de um lado ou outro, não sei quem é que estava-me a tocar, provavelmente as parteiras ou as enfermeiras da altura do meu nascimento ou algo do género, mas eu senti-me assim quase como, ok, eu estou aqui, alguém está-me a tocar, alguém está-me a experienciar, eu estou a experienciar isto ao mesmo tempo, foi assim uma coisa muito iluminada mesmo. E depois ele diz para eu sair do meu corpo e ver eu e a minha mãe, vi assim alguns glimpses, não consegui ver, mas vi a minha mãe deitada na cama e tudo mais comigo. E depois foi quase como desaproximar tudo, fazer um zoom out e eu estava a parar e a ver aquela situação toda até ficar mais pequeno, até que ficou tudo preto. Agora vamos voltar a uma das tuas vidas passadas e fui aí, ok, isto vai acontecer agora, é agora um momento decisivo, é isto que eu queria experienciar e é isto que eu vou tentar saber e tentar tirar alguma mensagem, portanto, the time is now. E ele também pôs-me outro desafio que era para ver uma porta, uma entrada, alguma coisa que simbolizasse, que estivesse fechada ainda, algo que pudesse ser aberto. E então a primeira coisa foi uma porta completamente verde. E foi uma porta verde no sentido de não ser tinta, mas era uma porta feita de esmeralda quase, uma esmeralda assim verde, mas refletiva, uma coisa assim, não sei, extradimensional, não conseguia muito explicar, mas sabia que era uma porta, sabia que poderia ser aberta. Depois fui fazer, claro, exercícios de respiração novamente, até que abri a porta, do outro lado tinha uma luz muito forte e atravessei a luz. Senti quase como um sentimento de ansiedade. Eu não estava a perceber o que é que estava a passar e eu estava supostamente a flutuar no vazio, estava tudo preto e estava a flutuar, não sabia o que é que estava a passar, olhava para todos os lados, estava descontrolado, até o meu corpo começou, tipo, de certa forma, a tremer e não sabia o que é que estava a passar. E ele disse-me para olhar para os meus pés, e eu olhei para os meus pés e eu não consegui compreender o que é que estava a passar. Eu sabia que eram pés, mas o meu cérebro quase não conseguia perceber o que é que aquilo era. Eu mandou-me olhar para as mãos e foi a mesma coisa, tentei construir uma mão, mas não consegui, vi uma espécie de uma mão, mas não conseguia perceber. Portanto, eu fiquei um bocadinho preocupado porque não consegui ver algo que me relacionasse como ser humano, então eu fiquei um bocadinho em pânico e comecei a olhar à volta, tanto que até ele perguntou se tinha onde é que eu estava, se tinha pessoas ou outros animais ou qualquer coisa assim, e eu não vi nada. A próxima fase foi entrar dentro de uma lembrança qualquer, portanto, desta suposta pessoa que eu era na minha vida passada, e portanto eu fui transportado para uma plataforma, portanto uma plataforma assim muito grande, ou seja, retangular, mas muito comprida, de um material metálico, mas completamente branco, portanto assim uma coisa high-tech provavelmente, e era um corredor, portanto era uma plataforma, e à minha frente uma janela muito grande, mas também da mesma forma retangular, mas muito comprida. E do outro lado era o vazio também, portanto era algo escuro, não tinha mais nada, a não ser certas bolas ou parecia estrelas cintilantes que estavam a aparecer e a desaparecer, seja em todo o lado. Portanto eu quase que tive a vibe que era algo relacionado com o universo ou com algo do género assim, o espaço. Portanto eu estava assim e a única coisa que eu conseguia fazer era olhar de um lado e olhar para o outro, não conseguia olhar para trás nem nada do género. Olhava para um lado, olhava para o outro, olhava para um lado e olhava para o outro, e quase que era a mesma sensação, era tentar saber se tinha alguém. Passamos à fase final, e a fase final foi certamente a fase mais confusa que tive, que é o momento da morte nessa vida passada, e novamente fui transportado para o mesmo local que estava no início da experiência. Então, ou seja, estava a flutuar, estava novamente no vazio, não via nada, olhava para todos os lados e não conseguia ver, até que eu comecei a parar e de repente a ficar mais lento, até que fiquei completamente
parado. Eu não conseguia mexer e depois de repente eu ouço um barulho que é um barulho assim e de repente sai do corpo, do suposto corpo que estava, e eu o guia desde-me para olhar para o meu corpo e ver como é que eu estava, e eu vi uma figura humanoide, mas novamente não percebi o que era uma figura humanoide. Supostamente era o meu eu, não sei explicar, era uma figura humanoide, mas não consegui explicar o que era, se era um humano, se não era um humano, era um bocado estranho, mas a única coisa que eu percebi bem foi que lentamente cristais de gelo começaram a se formar à volta dessa pessoa, do meu eu, até ficar completamente congelado e se transformar num grande, não um cubo de gelo, mas um grande cristal de gelo. E fui-me afastando, até que ficou completamente preto. Ele diz-me, enquanto estou, portanto, no escuro, no vazio novamente, depois de ter saído do meu corpo, ele disse-me para imaginar digamos, um companheiro espiritual, portanto, alguém que após a morte irá se encontrar comigo, ou encontrou-se comigo naquela vida, para tentar explicar o que é que se passou, o que é que acabou de se passar, ou o que é que eu preciso de ouvir para me sentir feliz. E a primeira coisa que me veio logo à cabeça e que vi foi um grande triângulo, um triângulo gigantesco, assim, todo preto, mas tinha assim uma aura meio azulada, meio esbranquiçada. Portanto, eu fiz assim uma coisa um bocado parecida no Photoshop, para vocês verem exatamente aquilo que eu vi ou experienciei, e depois debaixo, portanto, do triângulo vem assim uma mão gigantesca também, mas completamente azul, que vem em direção a mim e toca-me aqui na testa com o polegar, e os restantes dedos fica a segurar, portanto, o meu queixo, e ele faz-me assim, e o guia diz-me: agora ele vai-te transmitir algo que tu precisas de ouvir, algo que tu precisas de tentar tirar alguma mensagem. E a primeira coisa que supostamente isso me transmitiu foi: não estás sozinho, procura mais. Não estás sozinho, procura mais. Não estás sozinho, procura mais. Portanto, eu disse 3 vezes esta frase: não estás sozinho, procura mais. E isso, de certa forma, fez-me sentido. E depois disto eu fui-se embora e voltei ao suposto jardim, calmo, e depois fizemos assim uns exercícios novamente de respiração até acordar, e voltei ao meu corpo, senti algo, de certa forma, a chegar até o meu corpo na cama, e acordei, e esta foi a minha experiência. O que é que eu acho disto? O que é que eu acho disto é que realmente não estamos sozinhos, não estás sozinho, procura mais. É algo que tem a ver muito com a minha vida ultimamente, e não sei o que é que está-se a passar e estou quase a chorar. Pessoal, estas experiências não são experiências. Quando vocês têm uma experiência destas, é quase como nós estamos à procura de alguma coisa ao experienciar isto. E eu procurava alguma coisa, mas não foi isso que eu encontrei. Portanto, estas experiências é mais: tu não vais encontrar aquilo que procuras, mas vais experienciar algo que tu precisas de experienciar. E eu acho que foi um bocado como: eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho, claramente, vivo com a minha namorada, tenho a minha família, tenho os meus amigos, mas às vezes nas minhas ideias, na minha maneira de pensar, na minha arte, eu sinto que às vezes estou sozinho. Ninguém conecta comigo de uma maneira como eu próprio me conecto com a minha arte, e então eu fico um bocado perdido e à procura de alguém com que desabafar, à procura de alguém com que partilhar todas estas ideias. E a verdade é que não estás sozinho, procura mais. O facto de eu ter experienciado algo que parecia-me extraterrestre e não humano fez-me pensar que eu provavelmente não passei por uma vida passada, mas sim por algo muito mais além, quase como antes dos seres humanos terem aparecido. Mas é um bocado, isso já é ficção científica, mas foi uma experiência que levarei para toda a minha vida, tanto quanto a primeira experiência de hipnose que eu tive quando era mais jovem e fiz neste canal. Portanto, pessoal, é isto. Eu acho que não tenho muito mais nada a acrescentar. Eu vou continuar a explorar a minha mente, vou continuar a explorar
outros meios de meditação, vou continuar a explorar a capacidade que tenho de controle não só da minha mente, mas também do meu corpo e principalmente do meu espírito também. Portanto, como no início do vídeo disse, as pessoas que têm uma visão negativa da meditação, porque sei que há muitos cristãos e há muita gente que a religião é completamente contra esse tipo de, digamos, contacto, digamos, astral neste sentido de meditação. Eu peço a essas pessoas que podem até não acreditar em mim, aliás pode até haver muitos céticos que dizem: André, tu estás a inventar uma história só para ter conteúdo, mas a verdade é que isto realmente aconteceu e a verdade nunca sairá de mim. E o que eu peço a estas pessoas é que levem este tipo de assuntos com uma mente aberta, porque nem eu, nem tu, nem penso que mais ninguém sabe a verdade do que se passa no universo ou a natureza humana. E nós não sabemos a verdade. Nós não sabemos se existe Deus, se não existe Deus. Nós não sabemos se existe vida para além de nós próprios, nestes milhares de milhões, de trilhões, de bilhões de estrelas. Nós, na verdade, somos ignorantes. Será que somos ignorantes saudáveis? Penso que sim. Julguem menos e aceitem mais. Esse é o segredo. E ultimamente, acreditem, eu tenho julgado menos e aceitado mais e tenho sido mais feliz. Obrigado pela vossa visualização. Adoraria ouvir os vossos comentários, ver os vossos comentários, portanto comentem aí em baixo e se quiserem passar pela mesma experiência, vou deixar o link abaixo para vocês experimentarem. Obrigado e